Agora na Rádio Brasil, entrevista. E hoje, no Manhã Brasil, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, o Março Amarelo, que é o porquê que a endometriose ainda é subdiagnosticada no Brasil. Gente, a endometriose é um assunto muito sério para nós mulheres e hoje a gente vai falar com o Dr. Marcos Cherniakowski, que é diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose, ginecologista e obstetra e especialista em endometriose e videoendoscopia ginecológica. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Júlia. Bom dia aos seus ouvintes do Brasil Campinas. É um prazer falar com vocês novamente, principalmente para falar de um assunto extremamente importante que é a endometriose. Sim. E, doutor, vamos lá para o básico, né? O que é a endometriose? Muito bom. Olha só, você fala que é o básico. E quando nós recebemos no nosso consultório, na nossa clínica privada ou lá no ambulatório da Faculdade de Medicina do ABC, a paciente chega e fala assim, eu tenho endometriose. Sim. Quando você pergunta para ela exatamente o que é endometriose, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabe explicar. Uhum. Então vamos lá, endometriose nada mais é do que a saída do tecido endometrial, que é a camada interna do útero, aquela que sai na menstruação. Esta camada, ela sai via vaginal, mas ela também vai pelas tubas uterinas e cai dentro da barriga. Um dos lugares mais frequentes é a região de baixo, a região da pelve, até pela gravidade. Então, endometriose nada mais é do que a saída deste tecido para fora do útero, aonde ele se implanta. E claro que o tecido de dentro do útero foi feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele causa uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória é que vai ser responsável pelas repercussões clínicas dessa mulher, que provavelmente você vai me perguntar. Sim. E por que ela é considerada uma doença de difícil diagnóstico? Muito boa pergunta, Júlia. Entenda, no nosso país, nós temos muito poucos centros especializados em endometriose. É uma doença que ainda as pessoas têm pouco conhecimento, não gostam de falar muito sobre ela. Mas repare que nós estamos diante de 10% de todas as mulheres que menstruam no mundo inteiro. Então, nós estamos falando de cerca de 200 milhões de mulheres no mundo e, basicamente, 8 milhões de mulheres brasileiras. E, por incrível que pareça, já era para ser considerada uma doença com problema de saúde pública, e isso não é. Então, ela é muito pouco falada ainda, tanto em situações federais, municipais e estaduais. E poucos centros que diagnosticam e principalmente falam sobre exames responsáveis pelo diagnóstico da endometriose. Sim. Então, assim, são alguns desses fatores que fazem com que a gente demore mesmo nesse diagnóstico. Estima-se que entre os primeiros sintomas de uma mulher até realmente ela ser diagnosticada, passar com um especialista em endometriose, a média mundial é entre 7 e 8 anos. Isso ainda continua sendo um problema. Uhum. E, doutor, quais que são os principais, sintomas que devem servir de alerta para as mulheres? Muito bem. Então, como eu falei, como é um tecido que sai de dentro do útero e vai para fora, e a causa é a menstruação, os sintomas principais vão estar relacionados ao ciclo menstrual, a essa menstruação. O principal dele, Júlia, é uma dor muito intensa quando essa mulher vai menstruar e assim que ela menstrua. Isso nós chamamos de dismenorreia. Muitas vezes, então, é aquela mulher que não tinha esse sintoma e passa a ter,
ou aquela que já tinha de uma forma muito leve e passa a ter de uma maneira mais intensa, muitas vezes incapacitante. Outra situação, dor pélvica crônica. São essas mulheres que têm dor há mais de 6 meses sem uma melhora clínica. Sim. Situações, dor para ter relação sexual ou no ato sexual, também tem que ser chamada a atenção. Sintomas urinários, intestinais, principalmente no ciclo, na época do ciclo menstrual. Pacientes com história de infertilidade. Então, cerca de 30% a 50% dessas mulheres têm uma história de uma dificuldade maior de se engravidar. Não que não vão engravidar, sim, mas vêm com uma história com uma dificuldade para engravidar. Uhum. Inchaços abdominais, isso tudo tem que ser chamado a atenção. Então, reparem que nós temos aí vários sintomas e isso não pode ser normalizado. Essa mulher não pode achar, olha, essa cólica menstrual é normal, o inchaço que eu tenho é normal. Então, não normalize esses sintomas e sempre procure a atenção de um médico que a abrace mesmo. Sim. E, doutor, você acredita, né, isso realmente pode acontecer, uma mudança no estilo de vida, na alimentação, exercício físico, pode ajudar no controle desses sintomas? Sem dúvida. Quando nós falamos, então nós deixamos hoje cirurgias para casos mais especiais que a gente pode até conversar. Mas a maioria das mulheres, assim que nós pensamos e diagnosticamos a endometriose, o tratamento é clínico. E quando nós falamos em tratamento clínico, nós falamos num tratamento medicamentoso, então a primeira linha de tratamento é brecar esse ciclo menstrual com os anticoncepcionais normais, né, que nós temos no mercado. Não, a gente vê qual que se adapta mais a essa mulher, anti-inflamatório e analgésicos. Dentro desses tratamentos clínicos, vem também uma equipe multidisciplinar. Uhum. Então, hoje nós sabemos que tem alimentos mais inflamatórios, alimentos menos inflamatórios, então o acompanhamento com uma nutricionista é extremamente válido. Atividade física, extremamente válida. O melhor anti-inflamatório que nós temos no nosso corpo são as endorfinas. E as atividades físicas liberam essa endorfina. Acompanhamentos muitas vezes psicológicos, quando existe essa necessidade, quando essa doença repercute do ponto de vista emocional, depressivo nessa mulher. Então, são várias situações que nós podemos ajudar dentro desse tratamento clínico. Sim. Você falou sobre que a mulher com endometriose, ela pode sim engravidar. A doença, né? Ela tem alguma relação entre a endometriose e a infertilidade, ou isso é um mito? Porque eu ouço muitas pessoas falarem, né? Tipo, eu tenho endometriose, não posso engravidar de jeito nenhum. Não, isso é completamente um mito, né? Isso tem que deixar bem claro. É importante levar em consideração aquilo que eu falei. Quando uma mulher vem com uma história de infertilidade, o que vem essa infertilidade? Aquela mulher que está tentando engravidar, com atividades sexuais frequentes por semana, e durante um ano não consegue engravidar. Claro que aí a gente tem que investigar este casal, não podemos deixar o marido de fora. Mas dentro das causas de infertilidade, sem dúvida a gente tem que levar em consideração a endometriose. Sim. E casos de endometriose que causam essa infertilidade são aquelas endometrioses um pouco mais agressivas, que causam uma reação inflamatória dentro dessa barriga. Então, essa reação inflamatória acaba grudando órgãos, acaba comprometendo a tuba uterina, mexendo com a qualidade da ovulação dessa mulher. Substituem a palavra endometriose por inflamação. Então, eu tenho um processo inflamatório dentro dessa barriga, dentro dessa pelve. Então, se eu falo que 30% a 50% não conseguem ou tem uma história de dificuldade, significa que 50% a 70% vão engravidar. Uhum. E essas que eu vou acompanhar,
mas uma minoria, muito pouco mesmo, não vai conseguir engravidar. Então, isso tem que tranquilizá-la. Ela não tem que ir a informações de pacientes que relatam a não gravidez. Então, tem que ser otimista e não pessimista diante desse diagnóstico. Sim. E o tratamento, né, é muito importante, como você disse. Por exemplo, tem uma endometriose, não sei, ou sei e não trato. A doença, ela pode acabar afetando outros órgãos além do útero? Importantíssima essa sua pergunta. Sim, existe uma característica progressiva dessa doença. Então, quando nós optamos por um acompanhamento clínico, brecando esse ciclo menstrual, porque começa a valer uma regra para essa mulher, Júlia. Quanto menos ela menstruar, melhor. Quanto mais ela menstruar, pior. Porque o que acontece? Eu tenho esses tecidos implantados dentro, e eu posso ter no ovário, eu posso ter embaixo do útero, eu posso ter em cima do intestino, eu posso ter em cima da bexiga. E quando eu opto por essa mulher menstruar, aonde ela tem esses tecidos, ela vai estar menstruando. E essa reação inflamatória vai aumentando. Então, assim, o que é importante? Nós estabilizarmos, fazermos com que essa mulher não menstrue. Qual é a finalidade? Melhorar a qualidade de vida dessa mulher, porque ela sofre muito com essa menstruação, e evitar com que isso progrida. Sim. Então, essa é a finalidade, não é eliminar lesão. Não? E isso acontece, Júlia, fazendo uma analogia com outras doenças também. Quando eu diagnostico um mioma, não significa que esse mioma vai sumir. Aliás, ele não vai sumir. Então, eu vou fazer um acompanhamento para que ele não aumente. Muitas vezes eu acompanho um cisto que não vai sumir, mas que ele não vai progredir e não vai repercutir clinicamente com ela. Sim. Então, a endometriose é da mesma maneira. Eu posso controlar essa endometriose. E para muitas mulheres, isso já é o suficiente. E, doutor, nos dias atuais, né, acho que a endometriose, ela vem sendo cada vez mais falada, cada vez mais estudada. Então, quais são as opções de tratamentos disponíveis nos dias atuais e quando que a cirurgia, ela é indicada? E ela é indicada para todos os casos? Não, te respondendo já diretamente, não é indicada para todos os lados. Vamos começar já pelo final. Quando que nós indicamos uma cirurgia? Primeira situação é falha do tratamento clínico. Eu estou diante de uma mulher que ela tem repercussão clínica, eu faço essa primeira linha de tratamento com anticoncepcionais, analgésicos, anti-inflamatórios, não existe a melhora. A qualidade de vida dessa mulher continua ruim. Então, a cirurgia, neste caso, está indicada e eu posso ajudá-la muito. Segunda situação, quando eu estou acompanhando essa mulher e existe a progressão dessa doença. Muitos casos acabam vindo para nós já muito progredido, né? Com comprometimento já de outros órgãos, e isso já é uma progressão. Então, a indicação cirúrgica, ela se vale aí. Casos de que nós acabamos de falar, quando eu julgo que a reação inflamatória, a presença dessa doença é a causa dessa infertilidade. Então, claro que eu opero, retiro esses focos, só acabo com essa reação inflamatória e a chance dessa mulher engravidar passa a ser muito maior. E, por último, casos especiais com comprometimento de outros órgãos, que não os órgãos pélvicos mesmo, como intestino, apêndice, diafragma, bexiga. Então, esses casos são importantes, são casos já mais agressivos, em que a cirurgia é extremamente benéfica para essa mulher. Então, assim, com tudo que eu já falei, com toda aquela... o que é o mais importante? Fazendo um esqueleto dentro de toda a sequência de uma mulher. A primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é ouvi-la, escutá-la. Muitas dessas mulheres passam com profissionais, com colegas, e em 5 minutos, 10 minutos, acaba nem escutando. Então, nós temos que escutá-la, ela tem que se sentir abraçada. Fazer um exame físico extremamente importante,
um exame de toque vaginal, onde eu percebo, muitas vezes, que ela tem muita dor ao mobilizar o útero, eu percebo um nódulo, alguma situação que realmente já me leva à endometriose, e aí eu vou levar em consideração os exames. Exames são esses, radiológicos, principalmente uma ressonância magnética com preparo intestinal ou um ultrassom endovaginal com preparo intestinal, feito por pessoas que também entendem dessa doença, também estudam essa doença. Então, fazendo isso, Júlia, eu estou diante de praticamente 100% de chance de imaginar que é uma endometriose mesmo, que estou diante de uma endometriose. E aí eu lanço um tratamento clínico, ou, realmente, eu já percebo que essa mulher já tem essa indicação cirúrgica, como eu lhe falei. Sim. E você comentou, né, sobre a alimentação, sobre alimentos que são inflamatórios e tudo mais. Doutor, a endometriose, ela tem cura ou ela é apenas um controle com remédios, alimentação, para você conseguir ter uma qualidade de vida maior? Então, o que nós consideramos cura para qualquer outra doença, né? Então, eu vou lá, eu opero um mioma e tiro o mioma dessa mulher. Ela nunca mais vai ter mioma? Ela está controlada. Uhum. Eu trato um corrimento vaginal nessa mulher. Ela melhorou, aquele corrimento sumiu. Nunca mais ela vai ter? Não. Então, Sim. essa mulher está controlada. Uhum. A endometriose é a mesma coisa. Eu vou tratar essa endometriose ou clinicamente, ou faço uma cirurgia, retiro essas lesões. Mas é claro que, enquanto ela tiver poder de menstruação, de estímulo hormonal, esta é uma mulher que tem antecedente de uma doença, a chance dela ter novamente é maior do que aquela que ela não teve. Uhum. Então, nós usamos o termo controle. Sim. E isso não tem problema nenhum. Muitas vezes eu falo para a mulher, ela chega e fala para mim, eu estou diante de uma doença que ela não tem cura, doutor. Mas tudo bem, ela tem controle, e isso não muda, porque muitas vezes você fala está curada, essa mulher não volta mais no médico. Então, o fato de ter controle não significa que isso é ruim. Significa que ela deve estar sendo vista mais frequentemente para que a gente garanta a ela de que está tudo sob controle. Sim. Doutor, infelizmente, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Então, eu gostaria que você falasse a importância das campanhas, né? Como o Março Amarelo para conscientização dessa doença. Gostaria que você passasse suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam encontrar você e que você desse uma dica final para todas as mulheres. Nossa, bom, minha mensagem final, Júlia, primeiro agradecer a você pela entrevista, o tempo passa rápido mesmo. Sim. E sempre a minha mensagem final é de tranquilidade, é de não pânico, diante do diagnóstico, estar realmente com pessoas que a escutem, a abracem. A mensagem ela tem que ser positiva, ela não tem que ser negativa no aspecto do diagnóstico da endometriose. Não tem como entrar, a gente fala, né, no Dr. Google, ou acompanhar pessoas que realmente a coloquem mais para baixo. Então, a endometriose, nós estamos diante, sim, de uma doença que já era para ser considerada um problema de saúde pública e, infelizmente, ainda pelas campanhas federais, estaduais, municipais, ainda não são. Mas a Sociedade Brasileira de Endometriose, da qual eu faço parte, ela realmente leva em consideração e tem o slogan de que sentir dor não é normal. Então, não sofram, não normalizem a sua dor, e isso é extremamente importante, tá? Eu deixo para vocês até colocar a rede social, então, meu Instagram é @Dr. Marcos Tcher, então fico à disposição, costumo responder muitas perguntas também por lá, e mais uma vez agradecer a Brasil Campinas pela entrevista. Doutor, eu que agradeço, muito obrigado, ótima semana, até mais. Até mais, obrigado. Obrigada.